Secretária de Estado do seu Secretário de Estado. O Sr. Ministro não podia ter terminado melhor a sua intervenção. De facto, amanhã comemoram-se 3 anos dos incêndios de Pedrógão e o tema que trago tem a ver com um processo que é importantíssimo do ponto de vista operacional e que se prende com o Ciresp e que se prende com as comunicações de emergência e segurança, não só nos cenários de crise, para quem está no terreno do ponto de vista operacional, mas obviamente para quem, ligando, por exemplo, o 112, confia que a mobilização dos meios para seu socorro é feita com eficácia e isso depende de uma rede Ciresp robusta e em bom funcionamento. A seguir aos incêndios e, como disse bem, esta revisitação do sistema Ciresp e da sua robustez e das melhorias que foram feitas, é também uma forma de homenagear a memória dos que perderam a vida nestes incêndios e que também por isso nós tenhamos todos a capacidade de ter um sistema melhor preparado para aquilo que nos vamos enfrentar agora na época de incêndios que se aproxima. Eu recordo que logo a seguir estes incêndios o Ministério pediu ao Instituto de Telecomunicações, uma equipe liderada pelo professor Carlos Salema, um relatório detalhado, aliás foram 2, sendo que o último, mais aprofundado, foi entregue a 30 de setembro de 2017. Eu vou citar. O professor Carlos Salema diz: a rede Ciresp apresenta fragilidades inaceitáveis numa rede de emergência e segurança, sobretudo no que respeita à maioria das ligações entre as estações de base e dos comutadores, que devem ser substituídas por ligações via rádio, preferencialmente feixe-hertzianos. A 28 de dezembro, portanto, sensivelmente 3 meses depois, há uma reunião negocial entre o Estado e a operadora Ciresp, em que eu cito: discussão dos resultados de teste piloto realizado sobre a solução de redundância apresentada pela operadora com base numa solução de satélite. Conclui-se que a solução com base em feixes hertzianos aparentava ou aparentaria maior complexidade. Portanto, ao Sr. Ministro, o senhor tem um grupo de peritos que 3 meses antes lhe recomenda uma solução de interligação via feixes hertzianos e na única alusão que há a esta reunião negocial, aliás, o Tribunal de Contas faz uma menção a isto, que não há atas dessas reuniões negociais, há pura e simplesmente estes resumos que aqui estão, é o operador que sugere uma solução que vai contra aquela que o grupo de peritos que o senhor aconselhou-se, com que o senhor se aconselhou, justamente disseram que era a solução. Portanto, há aqui uma cedência por parte do operador, que é parte interessante, estranhando eu que o grupo de trabalho com know-how de técnicos não tivesse assessorado o Estado, naturalmente nesta reunião negocial, que volto a dizer, da qual não há atas suficientemente, aliás, não há atas que possam suportar as decisões. A segunda pergunta tem a ver com o relatório de contas de 2018 do Ciresp, que eu peço que distribuam pelos presentes e façam chegar por via eletrónica, e vou citar. Após os incêndios de 2017, o Estado solicitou à Ciresp S.A. diversos estudos propostas com o objetivo de implementar soluções que melhorassem a resiliência da rede Ciresp, resultando daí os projetos de redundância de transmissão e de reforço da autonomia energética. Tendo para isso assinado um aditamento ao contrato de Ciresp em 30 de abril de 2018. Ponto. O Estado solicitou então à Ciresp a instalação imediata das referidas soluções, por considerar essencial a sua implementação desde o início da fase Charlie de 2018. Eu vou repetir. O Estado solicitou à Ciresp S.A. a instalação imediata das referidas soluções. Consta do relatório de contas que eu pedi que distribuísse o seguinte, cito: embora o Tribunal de Contas tenha recusado o visto ao aditamento de contraste de Ciresp, a entidade gestora apresentou recurso, estando a aguardar-se decisão sobre o mesmo. E agora é importante. Havendo um compromisso por parte do Estado em que esta situação fique devidamente resolvida. Portanto, ao Sr. Ministro, nós temos um aditamento que é assinado a 30 de abril de 2018, que vai para visto do Tribunal de Contas e, como sabe, também como eu, no caso um contrato superior a 950 mil euros, não pode produzir efeitos antes do visto do Tribunal de Contas. Não pode. Se assim é, como se entende que conste do relatório de contas que eu pedi que se distribuísse, que o Estado pediu a instalação imediata das referidas alterações. Mais,
consta do relatório e contas, a emissão de uma garantia bancária a favor do Estado de 490 mil euros. Só se emite uma garantia bancária quando se tem a firme expectativa de receber o pagamento e de cumprir com o serviço prestado. Consta do relatório e contas expressamente que no exercício de 2018 o resultado é negativo em cerca de 1 milhão de euros, quando podia ser positivo no 1 milhão de euros, porque a Ciresp ficou impossibilitada de faturar ao Estado as melhorias que incorreu com a solução imediata. Portanto, parece-nos que há aqui, de facto, uma violação daquilo que são as regras à luz do que consta do relatório e contas. Mas esta não é só a questão relevante do ponto de vista político que eu quero questionar. O Sr. Ministro esclareça-nos o seguinte. Em abril de 2019 há uma ameaça da PT em desligar os circuitos. Há uma negociação inusitada em junho e acaba a Ciresp por ser adquirida pelo Estado, conforme é a configuração hoje. Ó Sr. Ministro, a aquisição da Ciresp da totalidade do capital por 7 milhões à Altice e à Motorola não foi a tal solução que alude o relatório de 2018 que o Estado encontrou para fazer entrar pela janela aquilo que o Tribunal de Contas recusou 2 vezes e não deixou que entrasse pela porta. Na sequência desses incêndios, a ANACOM, em 2018, criou um grupo de trabalho para estudar medidas preventivas que protejam as instalações de telecomunicações dos incêndios florestais. Iniciativa do Presidente da ANACOM e louvável. Em maio de 2018, entregou ao Governo, 27 recomendações técnicas, desde a criação de áreas de segurança, a alteração de cabelagens, a medidas adicionais de proteção para equipamentos imersos em meio florestal. Quantas destas medidas, pergunto, o Sr. Ministro deu instruções para que fossem adotadas? Outra pergunta que tenho importante. Consta deste relatório de 2018 e cito: destacando-se nesta temática torres em risco de queda, sobre as quais não pode haver intervenções, e infiltrações nas salas técnicas, contribuindo para a degradação do equipamento e mau estado de conservação e portas que atentam contra a segurança. Estas situações ainda se mantêm ou foram cabalmente resolvidas? Quinta pergunta. O senhor tem 18 geradores móveis que estão distribuídos logisticamente pelo país, sensivelmente 6 na Zona Norte, 6 na Zona Sul, 6 no Centro, admito. Geradores móveis que têm que ser deslocados num cenário de emergência para acudir a falhas de energia. O senhor aceitou, porque consta do relatório, o seguinte: no aditamento ao contrato, foi devidamente realçado que, em caso de catástrofe ou noutras situações que não é viável a deslocação devido, por exemplo, a cortes de estrada, a instalação em tempo útil do gerador no local pode não ser possível por impossibilidade de acesso. Ó, Sr. Ministro, nos incêndios florestais, o que toda a gente sabe do senso comum é que as estradas estão cortadas. O operador diz-lhe que no aditamento que o fez, que pagou dos outros geradores móveis, nestas circunstâncias não lhe garante que eles chegam aos sítios. O senhor aceitou isso? No documento que o senhor envia ao Tribunal de Contas constam cerca de 80 mil euros em licenças da ANACOM. Está no documento, é público, está na internet. O Estado, o Ciresp, está isento de licenciamento. A pergunta que lhe faço é: este valor foi pago? É que se foi indevidamente. Por lei, o Ciresp e as Forças de Segurança não pagam licenciamento por uso espectro. Mas, alguma vez desde 2006, o Ciresp faturou e foi pago pelo Estado licenciamento indevido? Finalmente, última pergunta. O Sr. Ministro esteve aqui várias vezes. Há cerca de um ano tivemos aqui o grupo de trabalho nomeado pelo Ministério para estudar o futuro do Ciresp. Como sabe, a partir de 1 de julho de 2021 termina o contrato de parceria público-privada. E, portanto, desde há um ano a esta parte, faço-lhe a seguinte pergunta. O Estado passa a ter agora, a partir daquela altura de 1 de julho de 2021, os ativos e vai manter o fornecimento dos serviços de operação e manutenção e demais à Altice e Motorola? Já está operacionalizado isso? A partir de 1 de julho é efetiva esta alteração? Já conclui, Sr. Presidente. Quando arranca a implementação da rede de transmissão dita aqui há um ano pelo professor Carlos Salema nesta comissão, sobre as alterações utilizando a rede IP Telecom e fechos hertzianos? E uma pergunta importantíssima agora que entramos na época de incêndios. O Conselho de Administração da Ciresp é nomeado pelo Ministério das Finanças.
depende hierarquicamente. E a pergunta que lhe faço é, do ponto de vista operacional, quando houver questões da proteção civil, a articulação nas decisões está perfeitamente oleada em termos de modelo de governança? É esta a pergunta mesmo concluir. Sr. Presidente, só lhe queria dizer que deixei um conjunto de perguntas, porque admito que é complexo. Eu deixei o conjunto das perguntas para que o Sr. Ministro, naturalmente, tenha maior facilidade. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra ao Sr. Ministro. 14 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E face à riqueza e diversidade daquilo que são os temas que caracterizaram este período na área da segurança interna, na área da afirmação dos valores humanitários que caracterizam a sociedade portuguesa, na área da preparação daquilo que é o necessário combate aos incêndios rurais. A intervenção do Sr. Deputado é um misto de prova de que não acompanhou os debates dos últimos 3 anos e de que confirma aquilo que é o balanço aqui feito nestas áreas que marcam decisivamente a avaliação daquilo que é a atividade do Ministério da Administração Interna no desenvolvimento das várias frentes de política de segurança interna. Mas, naturalmente, tem toda a legitimidade para, como qualquer dos senhores deputados, para colocar o enfoque da intervenção em qualquer ponto que tenha a ver com a atividade do Ministério da Administração Interna. E, sem dúvida, a matéria que colocou é relevante e preenche esse critério. Eu diria que terminei a minha intervenção dizendo que 2017 se caracterizou por aquilo que foi uma dimensão traumática para a sociedade portuguesa, fruto dos incêndios, primeiro de Pedrógão, em junho, depois no centro do país, em várias áreas, em outubro, e que determinaram nas suas várias componentes uma alteração de comportamentos em que o quadro legal não é sequer aqui o elemento essencial dessa profunda transformação. Da dimensão de resposta da sociedade portuguesa, de articulação entre instituições, de prevenção, de preparação, de combate. E nós temos para ver com seriedade a dimensão colocada pelo desafio dos incêndios rurais, de olhar, diria que num contexto de longo prazo e global, em que colocaria 3 desafios fundamentais: o nosso modelo de floresta, o modelo de desenvolvimento rural e territorial e o modelo, as questões colocadas pelo desafio das alterações climáticas. Numa dimensão de preparação do sistema de resposta, aquilo que temos tem novamente 3 desafios essenciais para os quais temos de olhar. O desafio determinado pela necessidade de coordenação institucional, o desafio da necessidade de trazer conhecimento e suporte tecnológico ao sistema e a necessidade de profissionalização do sistema. A questão que coloca, que tem a ver com a dimensão tecnológica da resposta, é uma daquelas que, em 2017, foi assinalado em vários relatos sobre o que sucedeu, em que houve, por parte da entidade 100% privada, que assumia, na altura, 100% privada, que assumia o contrato de concessão para a prestação deste sistema de comunicações de emergência, foram apontadas um conjunto de falhas, entre outras, que estão detalhadas designadamente nos relatórios da Comissão Técnica Independente, em boa hora constituída por iniciativa do seu partido aqui na Assembleia da República. E o Governo, na resposta que teve a este desafio, teve como linha de orientação seguir, no essencial, aquilo que são as recomendações, as propostas da Comissão
técnica independente, nas suas várias frentes. Caracterizei algumas delas, poderia fazê-lo relativamente a outras, porque tudo isso corresponde àquilo que é essencial para os portugueses. É que em 2018 e em 2019 não se tenha perdido uma única vida, que o número de ignições tenha baixado em 44% e que a área ardida tenha baixado 71%. No Conselho de Ministros de 21 de outubro de 2017, no dia em que eu próprio tomei posse como Ministro da Administração Interna, foram tomadas variadas decisões nesta matéria. Uma delas foi que o Estado deveria assumir uma posição acionista relevante na entidade concessionária Ciresp S.A. e que tem um contrato de concessão desse serviço, uma parceria público-privada que vai até 2021, como enunciou a determinada altura. A boa notícia é que, há um ano atrás, no dia 13 de junho de 2019, finalmente foi aprovado em Conselho de Ministros o decreto-lei que permite transformar esta entidade numa entidade em que o Estado tem essa posição acionista relevante. E mais, desde o início de dezembro de 2019, existe um Conselho de Administração, que não depende do Ministério das Finanças, que tem 3 elementos, nomeados, permitindo reduzir, aliás, o número de administradores de 7 para 3, 7 que era o que esse modelo privado tinha de gestores, reduzir de 7 para 3, em que o Presidente é um distinto oficial-general na reserva, que presidiu a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Guarda Nacional Republicana e que é, na sua formação oficial de engenharia, o General Manuel Couto, e que tem 2 vogais executivos, um designado pelo Ministério das Finanças, fundamentalmente com a área financeira, e um designado pelo Ministério da Administração Interna, fundamentalmente com as questões de segurança e tecnológicas. E estão em funções desde dezembro de 2019. Essa decisão de aquisição do capital passou por várias vicissitudes, que foram, aliás, na legislatura anterior, ampliamente apreciadas aqui na primeira Comissão, e que passaram, a certa altura, por o exercício do direito de preferência por parte de uma das 5 partes que, a determinada altura, assumiu uma maioria acionista no capital. O que diz o relatório, que não li aqui, mas na parte que citou, tal como o que diz o relatório do Tribunal de Contas, é que não foi feito nenhum pagamento pelo Estado e, por isso, em 2018, talvez, diz o Sr. Deputado, os resultados não terão sido positivos como eventualmente teriam podido ser relativamente a essa matéria que estava sujeita a uma apreciação de legalidade pelo Tribunal de Contas. Mas queria dizer, e Sr. Deputado, a única coisa que os portugueses não admitiriam hoje, não teriam admitido em 2018 ou não teriam admitido em 2019, é que não tivesse sido robustecido o sistema de resposta da rede Ciresp. E que em 2018 ou 2019 a rede Ciresp tivesse falhado. E o que aconteceu? Nós tivemos, disse-o aqui, e isso é que interessa aos portugueses e à sua segurança, tendo a responsabilidade não pela tutela financeira, mas assumindo aqui, solidariamente com o Ministério das Finanças, a total corresponsabilidade governativa relativamente a esta matéria. O que não teria sido admitido é que não tivessem sido adotadas as medidas que tivessem suprido aquilo que eram insuficiências e nas decisões do Governo. Não é em nenhum relatório. Se ler as decisões do Governo de 21 de outubro de 2017, encontrará lá
a decisão de reforço da rede de redundância por satélite, o reforço da rede de redundância elétrica, que constam, aliás, das decisões do Conselho de Ministros de outubro de 2017. E isso é que garantiu que, quando todas as redes móveis falharam em Monchique, o Ciresp nunca falhou. E isso, Sr. Deputado, é que, como Ministro da Administração Interna, eu lamentaria, é que se o Ciresp tivesse falhado em Monchique. Não, não falhou. Quando foi em agosto de 2018, que em outubro de 2018, quando tivemos o furacão Leslie, que afetou significativamente a zona centro do país, sobretudo Figueira da Foz, Sor, Monte Moro Velho, novamente todas as redes de telecomunicações falharam. Eu fui a esses 3 municípios no domingo subsequente à noite, à madrugada, em que o furacão provocou estragos significativos nesses 3 municípios. E já cheguei a Sor, foi o 3º município que visitei, já cheguei a Sor, já era de noite. E fomos nós que entregamos, na altura, rádios Ciresp ao Presidente da Câmara e ao Comandante dos Bombeiros, que era a única forma de comunicações que, nessa altura, foi possível assegurar quando todas as redes de telecomunicações tinham falhado e foi, aliás, a rede de redundância elétrica que permitiu que na zona central do município de Sor existisse nessa noite energia elétrica. E, portanto, é essa resposta: 451 antenas satélite, 18 unidades de redundância elétrica, que garantiu em 2018 e em 2019 a segurança dos portugueses. Quanto às questões jurídico-contratuais, verei as questões que enunciou e que até por outras formas parlamentares têm todo o direito a serem aí respondidas. Mas aquilo que lhe garanto é que houve um processo negocial assegurado quanto à componente de gestão de participações públicas e gestão contratual, fundamentalmente assegurada pelo Ministério das Finanças, quanto às questões de segurança, fundamentalmente assegurada pelo MAI, mas assumindo aqui, como digo, toda a plena corresponsabilidade política. Não tenho por hábito dizer isso é tema de outra área, em que houve certamente múltiplas reuniões mas o senhor não era deputado na altura, mas aquilo que alguns dos seus colegas de bancada e de outras bancadas, que na altura eram deputados, se recordarão, é do seu primeiro-ministro ter dito em plenário, quando houve de facto essa chamada de atenção, que essa comunicação de um dos acionistas que admitia a possibilidade de desligar o sinal satélite, o que foi dito aqui na Assembleia da República é que essa era mesmo a única questão que não era negociável. E que, se essa possibilidade se colocasse, todas as alternativas teriam sido usadas, até no limite, a nacionalização da empresa, isso foi dito aqui em plenário, e abriu tudo isso, o quadro negocial, que chegou a uma solução que permitiu, diria, de um ponto de vista contratual, a plena satisfação de todas as partes. Sobre esse ponto, desde a aprovação do diploma em Conselho de Ministros em junho de 2019, não voltei a ouvir falar do tema por nenhum dos intervenientes, que obviamente poderão continuar a ser prestadores na sua componente tecnológica, que não é o Estado que fornece esse tipo de equipamentos. Isso aplica-se quer à Altice, quer à Motorola, quer a outras empresas que, independentemente da sua posicionamento no mercado, intervenham neste domínio. Nunca mais esse tema foi um tema totalmente ultrapassado, e surpreende-me de algum modo, com toda a legitimidade, mas que o tenha aqui trazido. E aquilo que eu registro é que, em 2019, o Ciresp não voltou a falhar, voltou a servir a segurança dos portugueses. Aquilo que estamos a fazer neste momento com o novo
também o relatório do professor Carlos Salema, aquele que eu relevo, é aquele que tem a ver com a definição do modelo tecnológico para o pós-2021. O professor Carlos Salema foi, aliás, ouvido aqui na Comissão, julgo que nesta Comissão, no mandato anterior, sobre um relatório técnico sobre soluções para o pós-2021. Aquilo que estamos, neste momento, a analisar é exatamente o quadro para o pós-2021. Iremos constituir, com o Ministério das Finanças, um grupo que irá determinar qual a solução em que os vários modelos estão abertos, a renovação de um modelo de concurso, um modelo de concessão ou um modelo de exercício direto, sendo que e o contrato atual prevê-o, a continuidade se até junho de 2021 estas questões jurídicas não estiverem aqui concluídas, não deixarão os portugueses de ter aquilo que importa, que é garantida a sua segurança, se for necessário, pela continuidade durante mais algum tempo do atual contrato de concessão. Muito obrigado, Sr. Presidente.